Olá, crianças, boa tarde, tudo bem? Olha, sexta-feira já, né? A semana passou correndo, não, voando, não foi correndo, ela passou voando. Eu queria agradecer, na aula passada a tia Damares esqueceu de fazer esse agradecimento de quem participou lá da aula no Zoom e dizer que a semana que vem nós vamos novamente nos encontrar. Então eu espero contar com todos vocês lá no Zoom, tá bom? Se não der, não tem problema. Ah, tia, não deu para eu entrar, aconteceu algo, eu não estava disponível naquele dia. Tranquilo. Mas quem puder entrar aí para fazer a interação é muito bom, porque assim vocês podem conversar com seus amigos, rever seus amigos, falar com a tia Damares. Se quiser fazer alguma pergunta ali para a tia de algo, pode fazer. Nós vamos sempre realizar uma leitura ou uma roda de conversa sobre alguma atividade do livro. Então, é muito importante então a participação. Por exemplo, aquele guarda-chuvinha que a tia pediu na aula passada, vocês poderão mostrar para seus colegas como que ficou, como que vocês decoraram. Então, essa aula vai servir para isso também, para mostrar lá o que vocês fizeram, desenhos, os animaizinhos de estimação, né, como já mostraram na aula passada. Então, eu quero agradecer mesmo de coração todos que participaram. Quem eu pude ver aí o rostinho, foi muito bom. E conto com vocês na próxima semana. Então, agora vamos começar a aula de hoje. E hoje nós teremos aula de geografia. Vamos lá? Hoje nós daremos início na unidade 4, que fala sobre diferentes lugares, lá na página 82. Observe atentamente as imagens de diferentes lugares do mundo. Nós temos imagens do Brasil, do Canadá, de Singapura, da Groenlândia, da Amazônia, entre outros. Vocês conseguiram notar a diversidade que nós temos aí retratada através dessas imagens? Desde um clima quente a um clima frio, desde uma maneira de roupa que uma pessoa usa, a maneira que a outra usa. Então, nós podemos observar aqui por essas imagens a diferença, né, que tem de um lugar para o outro. E agora nós vamos explorar o box O que eu sei. E aí, você vai responder aí na sua casa as perguntinhas que a tia irá fazer. Podemos começar? Então vamos lá. Você já imaginou como é viver em um lugar diferente do seu? Para qual lugar você gostaria de ir? Por quê? A natureza presente em cada lugar tem características diferentes? Nós já conversamos sobre isso no comecinho. Lembra que a tia falou como é diferente um lugar para o outro, tanto no modo de se vestir, quanto no clima? Vocês notaram aí pelas imagens, não foi? E por que os seres humanos precisam da natureza? Para que será que o ser humano precisa da natureza? A resposta para essa pergunta é bem simples. É porque o ser humano precisa da natureza para sobreviver. E a todo instante nós estamos usando aí os recursos da natureza, como por exemplo, o sol, a água, o vento. Precisamos também, né, dos vegetais, dos animais. E temos várias outras formas de utilizar os recursos da natureza, como no caso da pesca, da caça e da extração de elementos vegetais e minerais, como por exemplo, a extração de látex de uma seringueira ou a extração do petróleo, entre muitos outros recursos que a natureza nos proporciona. E é isso que nós vamos estudar nessa unidade. Então agora nós vamos começar lá na página 84 falando sobre o meu lugar. E aí nós podemos observar, né, as mãos de pessoas aí com planta, né? E as plantas fazem parte da natureza, ou seja, nós precisamos dela também, não é? É mais um recurso aí da natureza que nós utilizamos no nosso dia a dia. E você percebeu que as imagens da abertura apresentam lugares diferentes ao redor do nosso planeta Terra?
E isso nós já falamos desde a abertura da unidade, né? E nós podemos ver então que o nosso planeta Terra é muito extenso e que as pessoas vivem de diferentes maneiras de acordo com os locais em que elas moram. E agora na página 85 nós iremos responder algumas questões. E a primeira diz assim: como é o lugar em que você vive? Então aqui você pode falar um pouquinho, né? Se é um lugar com clima quente, se é um lugar com clima frio. Pode falar também se é um local mais calmo ou mais agitado. E aí você vai descrever como é o lugar onde você vive. 2. Entre os lugares retratados nas imagens a seguir, em qual você mais gosta de brincar? Marque com um X. E aí você vai marcar, vai assinalar se você gosta mais da praça, da praia ou da fazenda. Exercício 3. Complete o texto com as palavras do quadro. Aí nós temos 3 palavras: luvas, dia e vivos. E essa tia vai fazer aí junto com vocês. Muito bem, durante o dia é o melhor período para passear na praia, na praça ou na fazenda. Para ir à praia, não é preciso levar o que mesmo? Muito bem, levar luvas. No mar, existem seres vivos, como peixe, camarão e tubarão. E agora nós vamos falar, a partir da página 86, sobre o lugar e a natureza que o cerca. E nós podemos observar pela imagem crianças brincando em Parque de Belo Horizonte, Minas Gerais, no Brasil, isso em 2015. Nosso planeta é rico em biodiversidade, abrigando seres vivos, como aves, animais terrestres, animais aquáticos e uma grande variedade de vegetais. A Terra também abriga seres não vivos, como o solo, as rochas, o ar e a água. Todos os seres vivos e não vivos formam a natureza e podem ser recursos para nós, seres humanos. E você sabia que o ser humano precisa da natureza para realizar seu trabalho? É isso mesmo. Por exemplo, os materiais emborrachados que nós utilizamos, como pneu, a borracha que você apaga aí a escrita aí no seu caderno. Esses materiais, por exemplo, vêm lá do látex, né, que é retirado de uma árvore chamada seringueira. Isso nós vamos ver daqui para frente, a gente vai estudar um pouquinho sobre isso. A gasolina que nós colocamos em nosso carro, né, que nós compramos em postos de combustíveis, vem da natureza também. Ela vem lá do mar ou do continente. E também as roupas que nós utilizamos, roupas de lã, vêm lá da criação de ovelhas. Ou seja, para que o ser humano consiga realizar seu trabalho, ele precisa diretamente dos elementos que a natureza dispõe. Já nessa próxima imagem, nós podemos ver crianças observando seres vivos e não vivos em um aquário. E olhando para essa imagem, quais são os seres vivos que você consegue identificar? Pensa aí um pouquinho. Já conseguiram identificar? Muito bem, aí nós podemos ver as crianças e os peixes como seres vivos. E os seres não vivos? Conseguiram? Muito bem, são as rochas e a água, isso mesmo. Podemos observar aí por essas imagens que nós já analisamos que cada lugar é único, não é? E notamos isso através das características específicas, por exemplo, a localização, o clima, o tipo de solo e também os diferentes hábitos que as pessoas têm, os quais variam de acordo com o lugar onde vivem. A seguir, podemos ver como as características naturais que existem em cada lugar contribuem para o trabalho e o modo de vida dos seres humanos. Como, por exemplo, aí nessa imagem, nós podemos ver barco de pesca em Angra dos Reis, no Rio de Janeiro, em 2017. Então, essa imagem pode nos mostrar pessoas trabalhando com a pesca.
No litoral, muitas pessoas têm como trabalho a atividade da pesca e outras mais ligadas ao turismo, que são favorecidas pela presença do mar e de outros recursos que ele oferece. Na atividade da pesca, a natureza contribui por meio da água, dos peixes e do vento, que ajuda os barcos a navegarem pelo mar. Já o turismo ocorre com mais intensidade em períodos do ano, quando a temperatura é mais elevada, favorecendo a procura das pessoas pelo litoral para realizarem atividades de lazer com a família e os amigos, como nadar, brincar na areia e passear de barco. E os hábitos nesses locais são diferentes dos de outras cidades. Um exemplo disso é que grande parte das pessoas que moram no litoral utilizam sandálias e roupas de praia, principalmente no verão. E quem já foi ao litoral já pôde perceber que as roupas que as pessoas utilizam são roupas mais frescas, devido ao clima ser quente, e que as principais atividades de trabalho estão ligadas diretamente à pesca e ao turismo. E um outro exemplo de recurso natural utilizado em regiões litorâneas é o petróleo, que é muito valioso e pode ser encontrado tanto no mar quanto nos continentes. Ele é importante porque serve de fonte de energia para as indústrias e os automóveis, além de ser usado para a fabricação de produtos como o plástico. E podemos observar nessa imagem bombas de óleo para a retirada de petróleo. Isso foi na Califórnia, nos Estados Unidos, em 2017. Mas aqui no Brasil, nós também utilizamos desse recurso, onde é extraído de grandes bacias espalhadas pelo litoral brasileiro, onde é extraído petróleo para então a fabricação de produtos como plástico, e ele também serve como fonte de energia para as indústrias e para os automóveis. E na aula de hoje, então, nós vamos ficando por aqui, né? Falando então sobre os recursos que a natureza nos oferece, sobre os seres vivos e não vivos, sobre os meios de trabalho de quem mora no litoral, com a pesca, com o turismo, e também lá o trabalho com o petróleo. E nas próximas aulas nós vamos falar um pouquinho sobre a criação de ovelha, a extração de granito e também sobre a seringueira, né? Que produz o látex e que através do látex é feito então os materiais emborrachados. Então por hoje é só, bons estudos e um forte abraço!